Vamos prosseguir com o quinto e último ponto da nossa ordem de trabalhos. Consiste na discussão conjunta do projeto de lei número 635, do projeto de lei número 636 e do projeto de lei número 642, todos sobre a criação de ordens profissionais na área da saúde. Entretanto, a senhora deputada secretária Emília Santos tem um anúncio para fazer, da entrada de uma iniciativa. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para anunciar a entrada do projeto de resolução 1088, de iniciativa do senhor deputado Amadeu Soares Alvegaria e outros, do Partido Social Democrata, PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP, PEV e PAN, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que visem a diminuição do peso das mochilas escolares. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então dar início à discussão destes projetos de lei. Para apresentar a iniciativa do Partido Socialista, que cria a Ordem dos Fisioterapeutas, e do projeto de lei que cria a Ordem dos Técnicos de Saúde e aprova o seu estatuto, é a palavra do Sr. Deputado António Salles. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A criação de uma ordem é um momento único no percurso de uma profissão e dos seus profissionais. É igualmente um momento único para os utentes destinatários do serviço prestado por esses profissionais. Eu diria até que é um momento único para o Sistema Nacional de Saúde e, em particular, para o Serviço Nacional de Saúde. Quer a fisioterapia, quer os técnicos de saúde são reconhecidos como parte essencial da prestação de cuidados de saúde e representam hoje a expressão inequívoca da vertiginosa evolução das ciências da saúde nas suas componentes técnicas, científicas, culturais, humanísticas e sociológicas. Cobrem áreas de intervenção clínica especializadas desde a prevenção à reinserção social e assumem grande relevância económica e social. Desta evolução resultaram novas necessidades, seja no campo da formação dos profissionais, seja na regulação do exercício profissional. A crescente complexidade determinada pela exponencial evolução destas ciências próprias incorporam o quadro de responsabilidades e de responsabilização em que o exercício profissional se desenvolve, tornando imperiosa a necessidade de se dispor de uma efetiva regulação profissional. Esta efetiva regulação, criando mecanismos de supervisão e disciplina do exercício profissional, protege os cidadãos e protege a saúde pública dos portugueses. Por isso, a apresentação dos projetos de lei que criam as ordens dos fisioterapeutas e dos técnicos de saúde têm como principais destinatários os portugueses e só depois os profissionais envolvidos. A fisioterapia é uma disciplina científica específica, cujo ensino é ministrado no âmbito do ensino superior aos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento. É detentora de um corpo de conhecimento próprio. Representa a terceira profissão na área da prestação de saúde, envolvendo mais de 10 mil profissionais em Portugal. Encontra-se afiliada internacionalmente na World Confederation for Physical Therapy, reconhecida pela OMS. O crescente desenvolvimento científico e a rapidez de desatualização dos conhecimentos e práticas exige que os fisioterapeutas se envolvam num processo de atualização permanente e contínuo, obrigando à existência de uma ordem profissional que o coordene e regule. Estas razões fazem, por si só, considerar emergente a autorregulação da profissão de fisioterapeuta no plano nacional, que se tornará possível com a criação da sua ordem profissional. À semelhança, outras profissões têm também como objetivo a salvaguarda e a promoção da saúde. É o caso relativo aos técnicos de saúde, onde se deve assegurar que o respectivo exercício profissional esteja sujeito não apenas à exigência de uma formação académica especializada de nível superior, mas também a disposições legais e regulamentares que lhe deem enquadramento assegurado por mecanismos de disciplina e supervisão eficientes. Impõe-se, por isso,
que o exercício profissional das 15 diferentes profissões aqui incorporadas justifiquem a agregação dos profissionais pela necessidade de colocar em crescente colaboração, num quadro mais amplo e abrangente, todas as profissões qualificadas e regulamentadas da saúde. Desta crescente colaboração resultará, sem perda de autonomia científica e técnica de cada uma das profissões, o desenvolvimento de sinergias que são fundamentais para assegurar a prestação de cuidados de saúde de qualidade e potenciar uma flexibilidade adequada na gestão de recursos humanos e na observância de normas deontológicas. Estas profissões integram estruturas associativas europeias e mundiais, onde desempenham um papel relevante na evolução e desenvolvimento do seu exercício profissional. Senhoras e senhores deputados, assim, uma regulação eficaz caracteriza-se por 4 elementos-chave. Primeiro, garantia de que os currículos escolares reúnem os padrões de educação necessários para a entrada na profissão. Segundo, garantia contínua de padrões de competência profissional ou proficiência. Terceiro, normas de conduta e ética profissional. Quarto, manutenção de um registro de profissionais regulamentados e reconhecidos. Estes 4 elementos-chave estão interrelacionados e representam os pilares que sustentam abordagens regulatórias que servem o interesse público. Queira concluir, Sr. Deputado. Concluo já, Sra. Presidente. Assim, o Partido Socialista tem a grata oportunidade de apresentar estes 2 projetos relativos à criação da Ordem dos Fisioterapeutas e dos Técnicos de Saúde nas áreas de diagnóstico e terapêutica. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei da iniciativa do CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Projeto de lei que cria a Ordem dos Fisioterapeutas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a apresentação hoje deste projeto de lei do CDS que cria a Ordem dos Fisioterapeutas decorre, como é sabido, de um já longo caminho que temos vindo a percorrer, com o objetivo de, em primeiro lugar, responder a uma área de cuidados com especificidade reconhecida e de ver, de uma vez por todas, criada uma ordem profissional que se justifica plenamente no nosso país. Já em anteriores legislaturas, o CDS apresentou iniciativas com vista à criação da Ordem dos Fisioterapeutas. Em 2010, o projeto de lei número 396, que devido à dissolução antecipada da Assembleia da República, não conseguiu ser aprovado em votação final global, apesar de ter sido, na generalidade, apenas com os votos favoráveis do CDS. Apresentámos depois, na 12ª legislatura, o projeto de lei número 192. No entanto, as imposições de um memorando de entendimento assinado com a Troika determinavam que, durante a vigência do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, fosse revisto e reduzido o número de profissões reguladas e que fossem adotadas medidas destinadas a liberalizar o acesso e o exercício de profissões reguladas desempenhadas por profissionais qualificados e estabelecidos na União Europeia. Portanto, estas imposições da Troika limitavam a criação de novas ordens profissionais e o CDS viu assim condicionadas as premissas para avançar com o projeto da criação da Ordem dos Fisioterapeutas. No entanto, Portugal está agora liberto destas restrições do memorando de entendimento e aqui estamos, de modo coerente, a retomar esta iniciativa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o fisioterapeuta é hoje reconhecido como um profissional autónomo que trabalha desejavelmente de forma interdisciplinar e articulada e que intervém diretamente na prestação de cuidados e na promoção da saúde, bem como na prevenção da doença. É um agente de contacto direto com os utentes, estando dotado tecnicamente da capacidade de iniciar um processo e de o conduzir até ao fim na sua área de intervenção, nomeadamente no que diz respeito à avaliação, diagnóstico, planeamento e execução, aferição e determinação da alta da fisioterapia.
Assim, o fisioterapeuta deve ser considerado um profissional habilitado com um curso de fisioterapia legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título que lhe reconhece a devida competência científica, técnica e humana para a prestação destes cuidados. O seu espectro de intervenção é largo e vai desde a área cardiorrespiratória, à área da neurologia, da pediatria, dos cuidados continuados e paliativos, aos cuidados de saúde primários. Há cerca de 10.000 fisioterapeutas a exercer a atividade em Portugal e lembraremos que há centenas de milhares, se não milhões, de portugueses a beneficiar do seu apoio. É, portanto, fundamental e de interesse público alargado assegurar que o exercício desta profissão seja levado a cabo segundo normas de boas práticas e de acordo com o estado da arte, com os legítimos interesses dos utentes, no respeito pela ética e pelas normas deontológicas da profissão, bem como em articulação com todos os outros profissionais de saúde que intervêm direta ou indiretamente junto de cada utente. E para que todos estes padrões sejam devidamente assegurados, é pertinente a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, enquanto forma credibilizadora e elevadora de uma prática reconhecida na saúde. Queremos que não restam dúvidas a este respeito. Na especialidade, poderemos seguramente integrar algum contributo construtivo que vise a melhoria deste diploma, que representa, no nosso entender, no entender de muitos, um avanço e uma credibilização de mais e melhores cuidados de saúde para os portugueses. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, há mais um anúncio por parte da mesa. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, para anunciar que deu entrada à retirada do projeto de resolução 1084 de iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que adote medidas que visem a diminuição do peso das mochilas escolares, agendada para amanhã. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Fica então feito o anúncio da retirada deste projeto de resolução da autoria do PAN. Agora sim tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje 3 propostas que partem de 2 premissas para chegar a uma conclusão. Partem da premissa de que há uma legislação manifestamente insuficiente naquilo que é a regulação do exercício das profissões que aqui hoje são discutidas e a premissa de que é a criação de uma ordem profissional que vai resolver essa falta de regulação no exercício das profissões. O PSD não concorda com a premissa de que a criação da ordem profissional seja a resposta para a falta de regulação ao exercício das profissões. E não concorda também por coerência àquilo que foi a sua intervenção enquanto Governo na legislatura anterior. A criação de uma ordem profissional deve responder a uma situação excepcional em que o Estado não possa assegurar diretamente o interesse em causa. Não porque não queira, não porque seja incompetente, em que não possa, e não é o caso. O Estado pode e deve fazê-lo. Também entendemos que a forma como concebemos a sociedade é a mesma que também teve respaldo na legislação do Governo anterior, de regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais, numa lógica de garantir uma eliminação de barreiras injustificadas, garantindo justiça e regulação no exercício das profissões. E é ao Estado que cabe exercer esta função, como é, no nosso entendimento, ao Estado que cabe definir qual é o rumo que a sociedade deve seguir. Também não somos alheios ao facto de, na legislatura anterior, termos regulamentado todas as ordens existentes. E em muitos dos casos em que regulamentámos as ordens existentes, tivemos de o fazer para corrigir situações em que as ordens impediam manifestamente o acesso de novos licenciados e que não correspondia com certeza ao espírito com que foi criada essa mesma ordem. Não somos alheios a isso. Mas importa perceber o que é que está aqui a ser vendido. Nós nada temos contra as ordens profissionais, o que entendemos é que, sendo a direção de sociedade que queremos demonstrar, cabe ao Estado não se demitir dessa função. Ora, se nada temos, também não podemos deixar de dizer que aqui o Partido Socialista vem, de alguma forma, peço
e passo a expressão, vender que é através da criação destas ordens que vai resolver o problema da regulação do exercício das profissões. Há aqui um problema, é que é o próprio Partido Socialista do Governo que, em sede de saúde, em que o Ministro da Saúde apresentou a proposta que todos conhecerão, a PPL 34, que vem assumir que o Estado tem que intervir na regulamentação de atos em saúde em situações, como o Sr. Deputado conhece, de ordens que já estão constituídas. Quero com isto dizer o quê? Tal como nós defendemos, o Estado não se pode demitir da função de regulação do exercício da profissão, porque as ordens, como o Governo do Partido Socialista reconhece, não se bastam a si próprias na regulação do exercício de profissão. E, portanto, aquilo que está aqui a ser vendido não corresponde, no nosso entendimento, à verdade. E os 4 elementos-chave que aqui foram garantidos e com os quais nós concordamos devem emanar deste hemiciclo. Devem, porque na medida em que nos cabe a nós, como cabe ao Estado, garantir a habilitação para atribuir a profissão e o reconhecimento do exercício de profissão, deve também ser o Estado e cada um de nós aqui eleitos e representantes para assumir essa responsabilidade, deve ser o Estado a dizer cabalmente e através de propostas como nós estamos disponíveis para fazer aquilo que sejam as justas reivindicações para os exercícios das profissões, não apenas estas, mas todas aquelas que estão manifesta e insuficientemente regulamentadas. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, em especial os Srs. Deputados do PS e do CDS-PP, que apresentam aqui 2 propostas para a regulamentação através da ordem destas profissões, e da parte do Bloco de Esquerda sabemos que vários profissionais desempenham na saúde hoje as suas tarefas em contextos completamente desregulados, e isso é um papel que deve ao Estado e que cabe ao Estado regular. E acontece, esta desregulação acontece tanto no público como no privado, onde em muitos casos também os salários praticados no privado são mais baixos e onde os profissionais são obrigados a desempenhar conteúdos funcionais que nem sequer são os seus, fruto dessa mesma desregulamentação. E acreditamos por isso que é preciso fazer muito mais do que está a ser feito para dignificar as profissões da saúde, em particular a dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. E é preciso muito mais para respeitar estes trabalhadores e as suas profissões. No entanto, acreditamos que isso deve ser feito através de alterações à legislação laboral, entre outras medidas. E, por exemplo, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica defendem, e bem, a revisão da sua carreira. É uma reivindicação justa no nosso entender. E o novo regime legal foi publicado, no entanto, está ainda muito por fazer nessa matéria. Falta, por exemplo, fixar a norma em como os profissionais transitarão para o novo regime, falta discutir e acordar uma nova tabela salarial, por exemplo, e falta, no fundo, garantir que os trabalhadores passam para a nova carreira. E é isso que o Bloco de Esquerda tem defendido e tem dito que, durante este ano, tem que ficar resolvido. E faltam muito mais a estes como a outros trabalhadores da área da saúde, e acreditamos que a existência de uma ordem não resolverá por si só estes e outros problemas associados às profissões que hoje aqui discutimos. Não nos oporemos à sua criação, mas não vemos na sua existência a resposta para todos os problemas e para a desregulação a que se tem assistido na área da saúde, que, voltamos a repetir, é obrigação do Estado responder. As iniciativas legislativas que aqui discutimos merecem também uma reflexão, até porque elas não são unânimes entre as profissões que poderão ser abrangidas por estas ordens. E, por exemplo, a criação de 2 ordens, uma para os fisioterapeutas e outra para técnicos de diagnóstico de saúde, fragmentam e colocam em 2 ordens profissionais diferentes profissões que até têm partilhado a mesma carreira até hoje. E, portanto, existem várias opiniões, também, por outro lado, a defender uma ordem única, e, portanto, há várias posições em cima da mesa que têm que ser aprofundadas e que têm que ser debatidas. E também há o alerta do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstica e terapêutica, que diz que fora destas propostas ficam também outros profissionais, como sejam os terapeutas ocupacionais e os podologistas. E, portanto, não nos opondo à criação destas ordens, acreditamos que é necessária uma maior discussão para não excluir ninguém, nem fragmentar profissões que hoje estão
conjuntas, assim como acreditamos que, em nome da dignificação e regulação das profissões, é necessário avançar com medidas muito concretas para concretizar as novas carreiras e melhorar as condições laborais e salariais destes profissionais. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, por intermédio da Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta discussão gostaríamos de dirigir a primeira palavra aos profissionais e relembrar a importância de todos os técnicos de diagnóstico e terapêutica têm para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e de forma atempada no Serviço Nacional de Saúde. Quando falamos das atividades que estes profissionais desempenham, estamos a falar de profissionais que fazem análises, exames, radiografias, fisioterapia, terapia da fala ou dos que desenvolvem e aplicam próteses, entre outros. É inegável que a atividade destes profissionais tem vindo a crescer na nossa sociedade e as suas funções não se esgotam nos serviços públicos, havendo hoje muitos profissionais que exercem atividade no setor privado de forma liberal. Pelo relevo e pela diversidade de áreas em que laboram, são profissões que constituem uma mais-valia que importa valorizar. Sucede, no entanto, que o reconhecimento e a importância que estes profissionais têm nas diversas áreas que intervêm não tem sido reconhecida por sucessivos governos. Importa aqui relembrar que estes profissionais lutaram vários anos pela consagração de uma carreira e apenas este ano conseguiram esse direito, mas ainda não foi totalmente cumprido, pelo que urge a tomada de medidas para a sua plena confirmação. Discutimos hoje 3 iniciativas, 2 do PS, uma do CDS. Ambos os partidos apresentam iniciativas sobre a criação da Ordem dos Fisioterapeutas e o PS propõe ainda a criação da Ordem dos Técnicos de Saúde. O PCP entende a necessidade de regulação das profissões, designadamente as da área da saúde, pela sua relevância na prestação de cuidados de saúde à população. Contudo, não podemos esquecer que é o Governo o responsável pela regulação destas profissões. Mas, na verdade, em Portugal há uma ausência desta regulação e desta fiscalização, cuja ausência tem consequências tanto para os profissionais como para os utentes. Para os primeiros, leva à desvalorização profissional, social e remuneratória, e para os utentes abre caminho para a possibilidade de serem prestados cuidados que não obedecem às melhores práticas. E sobre a ausência de regulamentação de profissionais de saúde, há ainda um conjunto de profissões que necessitam de ser regulamentadas, designadamente dos optometristas. Devido à ausência de regulamentação e fiscalização do Governo, é justa a preocupação das diversas áreas profissionais em relação à regulação do perfil profissional, das funções que desempenham e sobre a deontologia e a ética profissional. Sobre a opção do PS de não inclusão dos terapeutas ocupacionais e dos podiologistas, relembramos aqui aquilo que o Sindicato Nacional disse e enviou num comunicado. Diz então o sindicato, e passo a citar, a imposição de modelos de organização da autorregulamentação profissional que possam contribuir para a divisão destes profissionais e apelam a que não se, e passo novamente a citar, criem situações de desigualdade, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que coloquem em causa o desempenho profissional e a vida de um número alargado de trabalhadores. Pensamos que estes aspectos devem ser considerados no momento da especialidade, que não se devem de facto impor soluções e que devem ouvir todos os trabalhadores e os profissionais envolvidos. É esse o empenho que o PCP aqui pode demonstrar e de dizer que terá na especialidade. Não há mais inscrições, chegamos ao fim deste ponto.